Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Pergunte ao Diretor. E depois de um vídeo que nós lançamos sobre se um homem poderia ou não casar com 7 mulheres, surgiram muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre a questão de separação e divórcio. E hoje, nesse programa, eu gostaria de tratar sobre esse assunto, mas não numa visão de Wellington Dias ou do pastor A ou B. Eu quero trabalhar aqui com vocês dentro de um ponto de vista da Palavra de Deus, sobre o que Deus pensa sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Pois bem, como nós falamos no início, muitas pessoas têm dúvidas sobre separação e divórcio. E eu gostaria de trabalhar uma visão puramente bíblica. O que eu sempre falo para os alunos aqui no seminário, que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai dar alguma palavra de aconselhamento para alguém, da gente não colocar primeiramente o nosso ponto de vista, o eu acho. Isso daí eu falo para eles, não pode existir. Você tem que procurar falar, a Bíblia diz que contra fatos não há argumentos. E sobre separação e divórcio, eu quero pegar o texto da Palavra de Deus e tentar trabalhar, mesmo que rápido com vocês, sobre o que Deus pensa sobre esse assunto. Lá no texto de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 3, Jesus foi questionado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, da seguinte forma. Vieram a ele alguns fariseus e experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, presta atenção nessa palavra de Jesus. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o que Jesus vai trabalhar aqui? Com o início, com aquilo que foi estabelecido por Deus desde os primórdios da humanidade. Ele os fez homem e mulher e que disse: por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus já vai dar o ponto de vista aqui dele sobre o princípio da palavra de Deus, ou seja, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que ele vai falar? Não foi um querer de Deus. Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo, dos homens. Mas Jesus frisa novamente que não foi assim desde o princípio. Ou seja, o princípio de Deus, ele é contrário à separação. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E eu não estou aqui para colocar o que eu acho. Na realidade, se eu fosse colocar meu ponto de vista, talvez eu abriria a mão de muita coisa, coitado da irmã, coitado do irmão, mas eu não quero aqui emitir a minha opinião. Eu quero ser bem sincero com vocês. Eu quero expor aqui o que a palavra de Deus declara sobre isso. E uma das coisas que Deus, ele nos mostra dentro da sua palavra, está lá em Malaquias, no capítulo 2, a partir do verso 14 a 16, onde o Senhor declara assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, despojando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, ele coloca bem específico quem ele é, diz que abomina o repúdio. Ele odeia o repúdio, e aquele que encobre de violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O que Deus está falando aqui com Malaquias para ele dizer à nação de Israel? Que ele, o Senhor, ele foi testemunha da aliança que o homem fez com a mulher. E sendo testemunha dessa aliança, ele declara que dos dois ele faz um. E que ele odeia o repúdio, ele odeia. O que é odiar? É muito mais do que não gostar. É algo que você abomina, você não quer aquilo de jeito nenhum. E Deus declara que Ele não quer o divórcio, Ele não quer a separação. Está escrito na palavra dele como princípio. O que nós temos que pensar é,
Se Deus pensa assim, por que então que nós temos tantas bases, tantas pessoas que hoje abrem mão, separam? É porque nós voltamos àquele texto de Mateus 19, por causa da dureza do coração do homem, porque não foi assim desde o princípio. E uma das coisas que nós temos como regra também, que a gente tem que entender, é o que o apóstolo Paulo, que muitos até acham, mas Paulo permitiu que houvesse separação, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 7. Não, Paulo não fala sobre isso, de modo nenhum. Paulo vai falar que o homem, lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 39, ele vai dizer exatamente isso aqui. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que ele vai falar? Que a mulher pode sair por aí separando, o homem separando, casando com quem quer? Não. Ela está ligada ao marido, ou o marido ou a esposa também, enquanto vive. Se esse vier a falecer, está livre para se casar com outro, como ele bem coloca, desde que seja no Senhor, né? Qualquer outro, o primeiro doido, não é isso não. Tem que tomar cuidado, desde que seja no Senhor. Ou seja, o casamento é uma união indissolúvel diante do Senhor, porque os dois, segundo Jesus mesmo declara, se tornam uma só carne, não a nível natural. Você fala, mas a nível natural eu sou um, meu marido ou minha esposa é outro, mas a nível espiritual os dois se unem, se formando, tornando-se uma só carne. E o apóstolo Paulo, para que muitos não tenham dúvida sobre a posição dele, em Romanos, também no capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, verso 2 e 3, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. O que Paulo está falando novamente? A mesma coisa que ele diz aos Coríntios. Ou seja, um está ligado ao outro pela lei do casamento enquanto este vive. Se morreu, está livre para se casar com o outro. É complicado e eu sei que talvez eu vou levar muita pedrada por causa disso. Porque eu conheço muitos pastores que falam, não pode ser tão radical. Eu estou dizendo para vocês que não é meu ponto de vista. Eu estou colocando aqui o que a palavra de Deus diz. E eu não posso ir contra a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, que os homens estão mudando a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Para agradar o ser humano, nós estamos literalmente deturpando a palavra de Deus, sendo que Deus é tão sério naquilo que ele expõe. Deus não é um Deus de brincadeira, porque ele se considera desposando Israel na mesma figura que nós temos de Cristo com a igreja. Aí eu te pergunto, Israel não traiu o Senhor? Traiu muitas vezes, mas o que Deus fala para Oséias? Que ele vai resgatar Israel de novo para ele. Mesmo sendo diversas vezes considerado até uma prostituta, ele fala, eu vou te trazer de volta, eu vou te purificar, porque você é minha. Deus está dizendo para Israel o seguinte, você pode ter quebrado uma aliança comigo, mas eu jamais vou quebrar uma aliança com você. Eu não abro mão de uma aliança que eu fiz. Jesus Cristo da mesma forma conosco. Ele é considerado o cabeça, o noivo, e a igreja considerada como a sua esposa, aquela que está desposada dele. Aí eu te pergunto, nós como igreja do Senhor ou como noiva de Cristo, nós já não pisamos muitas vezes na bola? Não pecamos? Não trocamos Jesus por outras coisas de vez em quando? Mas o que ele faz? Ele nos purifica todas as vezes que nós nos arrependemos. Ele nunca vai quebrar a aliança que tem conosco. Então esse princípio de Deus, ele é para ser visto dessa forma. E por que tantas pessoas têm dúvida? É porque nós sempre queremos uma base para sair de um relacionamento. Nós não preocupamos em viver casados. Viver casado, procurar viver a vida comum do casamento. O homem amando, respeitando a sua esposa, a mulher sendo sujeita ao marido, sendo aquela que está do seu lado. Se cada um cumpre o seu papel, esse negócio de divórcio e separação, não há necessidade dele. O problema é que nós rompemos as nossas alianças quando somos desleais um com o outro. Mas eu quero deixar um texto para você que o próprio autor aos Hebreus ele vai falar em Hebreus capítulo 13, verso 4, quando ele diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
Não precisa de ninguém julgar os adúlteros, Deus julga. Aí você pode perguntar, pastor, mas por que Jesus falou em Mateus 19 que a separação ou o divórcio a não ser na questão da infidelidade? Eu quero te explicar uma coisa, querido, porque a infidelidade naquela época, pela lei, ela já liberava o homem para casar, sabe por quê? Porque aquela que foi pega em adultério, ela já era apedrejada segundo a lei de Moisés, ou seja, já iria morrer de qualquer forma, então a pessoa estaria livre. Jesus, de maneira nenhuma, ele abre mão para uma separação, e mesmo que seja necessária uma separação, quero deixar bem claro, não existe na Bíblia. Escuta o que eu estou falando com você. Se tem alguém me ouvindo que vai pegar alguma base bíblica, que me envie, por favor. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e nunca vi na Bíblia uma base que Deus nos dá para um novo casamento enquanto o cônjuge está vivo. Eu não sei se você vai ficar feliz com o que eu te falei ou triste, mas o meu papel aqui não é te entristecer ou te deixar feliz. O meu papel aqui é falar a verdade de Deus e deixar o meu Deus feliz. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. E o nosso trabalho aqui é te abençoar. Se você gostou desse assunto e quiser aprofundar mais nele, nós temos um seminário presencial aqui, o Cristo para as Nações em Belo Horizonte. Você pode ligar para nós no 3025-7222, DDD 31. Ou então, eu estou longe, pastor, mas eu queria aprofundar nesse assunto. Nós temos uma matéria específica que nós lançamos online, totalmente online, chamada Relacionamentos. Está no nosso site cpnonline.com.br. Entre lá, veja as informações, adquira e seja muito abençoado. Te amo em Cristo Jesus. Até o próximo programa.